Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um episódio do Doenças Silenciosas. O nosso tema hoje é um tema muito importante. É proctologia. É algo que a maioria das pessoas tem um pavor incrível, mas nós precisamos de abordar esse assunto com muita propriedade, para que a gente se esclareça a respeito. O importante é você ter a informação. Você tendo a informação, fica mais fácil a sua vida. Você não pode deixar as coisas irem muito longe, porque talvez depois você vai ter dificuldades e vai ser difícil para você, vai sofrer muito, com certeza. Hoje nós temos aqui, eu tenho o grande e imenso prazer de anunciar para vocês a doutora Sabrina Werneck, uma proctologista. É difícil realmente as mulheres irem para essa especialidade. Isso era assim no passado. Hoje eu já fui informado que não é bem assim. Por favor, doutora Sabrina, se apresente e faça uma pequena bio da senhora. Olá, seu Carlos, tudo bem? Um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sou Sabrina Werneck, sou médica cirurgiã geral e coloproctologista. Fiz a minha faculdade de medicina em Santa Catarina e vim fazer as minhas residências médicas aqui em São Paulo. Fiz primeiramente a cirurgia geral e após fiz até a coloproctologia. E depois eu comecei a me especializar em cirurgias minimamente invasivas, como a cirurgia robótica, videolaparoscopia e cirurgia com laser da região anorretal. E é isso aí, trabalhando bastante e vamos tentar orientar as pessoas um pouquinho hoje. Ok. Por favor, doutora Sabrina, fale sobre as doenças inflamatórias intestinais, doença de Crohn, retocolite ulcerativa e como elas impactam a qualidade de vida desses pacientes. As doenças inflamatórias do intestino, elas causam danos à mucosa intestinal. Então, o que que acontece? O intestino fica muito, muito inflamado. A doença de Crohn, ela acomete da boca ao ânus. Então, pode dar afta na boca, doenças do intestino fino, como estenoses, estreitamentos, comunicação do intestino fino com outros órgãos, pode afetar a região anorretal. A retocolite ulcerativa inflama do reto e o intestino grosso. Mas o problema dessas doenças é que elas causam muita diarreia. A pessoa tem 20 a 30 episódios de diarreia por dia, muito sangramento, perda de peso, um cansaço assim absurdo, uma fadiga que a pessoa não consegue levantar da cama. Anemia, então são doenças muito mórbidas, afetam muito a qualidade de vida. A pessoa não tem uma vida normal, não consegue trabalhar, não consegue fazer atividade física. E essas doenças, elas não têm cura, mas têm controle. Então, com medicações adequadas, normalmente a gente usa terapia biológica, que são medicações endovenosas, que conseguem controlar adequadamente a doença. Essas doenças, a doença inflamatória intestinal não tem causa definida, provavelmente muito relacionada com a imunidade, ou seja, tem os anticorpos das pessoas atacam o intestino, entendeu? É uma doença autoimune. E a gente controla baixando a imunidade da pessoa para melhorar a atividade de doença. Elas afetam bastante a qualidade de vida, a pessoa não consegue ter uma vida normal com doença ativa. E a alimentação nesse caso, qual é o papel dela? A alimentação é fundamental. Quando tem doença ativa, a gente orienta a evitar leite, derivados, excesso de ultraprocessados, porque tudo isso piora diarreia, piora a dor abdominal, piora a distensão, o estufamento abdominal. Sempre orienta uma dieta mais saudável. E depois que a doença está controlada, e o paciente medicado e doença controlada, a pessoa consegue ter uma alimentação bem variada. Às vezes consegue até comer umas besteirinhas assim. Tá. E o glúten nesse caso aí, O glúten, nesse caso, não tem muita influência, não. não? Não, acho que o leite piora mais a diarreia e o desconforto do que o glúten. Sangue nas fezes é sempre hemorroida ou pode ser algo mais sério, mais grave? Não, sangue nas fezes nem sempre é hemorroida. É muito comum o sangramento nas fezes ser hemorroida, mas pode ser uma infinidade de doenças. Pode ser fissura anal, que é um cortezinho ali na musculatura do ânus. Pode ser doenças sexualmente transmissíveis que acometem a região do reto. Pode ser câncer de ânus, pode ser câncer de intestino. Então, sangue nas fezes sempre tem que ser investigado, porque pode ser doença mais grave, sim.
A dor ao evacuar pode ser sinal de câncer? Pode também. Dor ao evacuar, a causa mais comum é a fissura anal, que é aquele cortezinho que eu falei na mucosa do ânus. Paciente com câncer de ânus, principalmente, ou câncer de reto mais próximo da borda do ânus, pode ter muita dor na hora de evacuar. Sangramento, dor ao evacuar, perda de peso, sempre tem que ser investigado, tem que passar com o proctologista, tem que ser examinado. O exame físico é sempre fundamental para definir a causa correta do que está acontecendo. E as pessoas têm tanto medo do proctologista, né? Morrem de medo, de vergonha. É incrível. É um tabu ainda, né? É um tabu A ainda. região anorretal, a região íntima é um tabu para as pessoas. É É verdade, é impressionante. verdade. Uhum. Eu conheço uma pessoa, ele dizia sempre para mim: "Eu jamais vou deixar um urologista fazer o exame de toque em mim". O que aconteceu? Ele teve um câncer de próstata, teve Uhum. que remover a próstata. Ele passou um ano um sofrimento usando fraldão, ele sofreu uma barbaridade por causa dessa vergonha, por causa desse medo, por causa desse machismo É estúpido. estúpido, é É, ignorância. é Uhum. verdade. Quais são os sintomas mais comuns que as pessoas ignoram por vergonha? O sangramento é um deles. Elas normalizam o sangramento nas fezes. Ah, deve ser hemorroida, eu nem vou olhar. Dor para ir no banheiro, aparecimento de bolota no ânus, um carocinho aparece ali, eles ignoram, também acham que vai sumir. Eu acho que tudo relacionado ali com a região do ânus, as pessoas ignoram ou fingem, eu brinco, finge demência, né? Eles fingem demência para não ter que ser examinado, para não ter que ir no proctologista, porque a vergonha é maior do que qualquer coisa. Eu costumo fazer 2 colonoscopias e endoscopias por ano. Uhum. O que a senhora acha disso? 2 colonoscopias por ano, eu acho excesso. Nos últimos guidelines que saíram, tanto no guideline americano quanto aqui no Brasil, se a colonoscopia vier normal, sem pólipo, sem nada, a gente pode repetir entre 5 e 10 anos. Então, eu acho que, assim, 2 por ano, eu acho, se vindo o exame normal, não tem necessidade, porque é um exame invasivo, tem risco de perfuração de intestino, tem risco de complicação anestésica e da sedação. Então eu acho que uma coluna normal eu repetiria entre 3 e 5 anos tranquilamente. Não precisa ser 2 vezes por ano. É verdade que muitos cânceres intestinais não dão sintomas no início? Corretíssimo. Normalmente câncer de intestino, a maioria dos cânceres de intestino eles iniciam em pólipos intestinais, que são pequenas verrugas dentro do intestino. E pólipo é assintomático, não dá sintoma nenhum. E mesmo pólipos grandes, às vezes de 4, 5 centímetros, são assintomáticos. E quando ele vira câncer, o câncer só vai dar sintoma ou dor abdominal, ou perda de peso, ou sangramento nas fezes, quando a lesão está muito grande. E é uma doença extremamente silenciosa. A pessoa às vezes está perdendo peso, está emagrecendo, às vezes tem raias de sangue nas fezes e vai tocando a vida. E quando descobre, tem um sintoma mais importante, tipo a barriga distende, uma suboclusão intestinal, já é uma lesão extremamente grande que já está cometendo outros órgãos ou até mesmo tem metástase já. Se o seu cocô mudou de cor, forma ou frequência e seu corpo está gritando, como é que fica? Por favor, comente, doutora Sabrina. Assim, as fezes é super importante a gente observar. A alteração de hábito intestinal, a pessoa que tinha intestino ia no banheiro todos os dias, começou a ir 5 vezes por dia. A pessoa que ia no banheiro todos os dias e começou a ir uma vez por semana, a gente chama isso de alteração de hábito intestinal. Isso pode ser um sinal de câncer de intestino ou de doença inflamatória intestinal. A gente tem que investigar. Alteração de hábito intestinal a gente sempre investiga, porque pode ser doença grave de intestino. A alteração do formato das fezes, por exemplo, as fezes mais afiladas, fezes em fita, isso pode ser sinal de câncer do reto bem próximo da borda do ânus. A gente chama de câncer de reto distal, que daí o tumor vai fechando o intestino
e as fezes quando saem em formato de fita assim mesmo, sabe. E a alteração da coloração das fezes também é bem importante observar. Se as fezes estão muito pretas, escuras, pode ser sinal de sangramento do trato gastrointestinal alto, tipo sangramento de estômago ou sangramento de intestino fino. Se a coloração das fezes é mais esbranquiçada, mais brancas, pode ser alteração da via biliar, ou seja, há alguma doença hepática que está causando aquela alteração de cor. Então é bem importante, observar, assim, o padrão das fezes, coloração, às vezes fezes muito gordurosas, assim, pode ser alguma alteração de pâncreas, é bem importante observar. E num caso desses é importante fazer a colonoscopia. Sem dúvida nenhuma, a alteração de hábito intestinal é uma das indicações de fazer colonoscopia, para a gente ver se tem uma doença inflamatória de intestino, se tem retocolite ou doença de Crohn, ou mesmo um pólipo grande, ou mesmo câncer de intestino. Quais doenças do intestino crescem em silêncio e só aparecem em estágios graves? Pólipo intestinal é uma lesão que cresce em silêncio, ela só vai dar sintoma quando está muito grande. Câncer de reto e o câncer de intestino grosso também, ela só dá sintoma quando a lesão é bem extensa, está obstruindo o intestino ou fez uma comunicação, a gente chama de fístula, por exemplo, para a bexiga, ou está acometendo outros órgãos. O câncer de ânus também, que é uma doença que é pouco falada, também é silenciosa. Normalmente as neoplasias, né, as doenças cancerígenas são silenciosas. Acho que a senhora já até respondeu. Existe câncer anal e como ele surge? Sim, o câncer de ânus, ele acomete a margem do ânus, ou seja, a região externa ali da borda do ânus, e o canal anal, onde tem a musculatura do esfíncter responsável pela continência. O câncer de ânus está relacionado com a infecção pelo HPV, que é uma doença sexualmente transmissível. É o mesmo HPV que causa o câncer de colo de útero em mulheres. Ele causa o câncer de ânus em homens e mulheres. É mais comum em pacientes que convivem com HIV, porque o HPV está relacionado à imunidade. Então, ele se manifesta em pessoas que têm imunidade mais baixa. Então, o câncer de ânus é mais comum em pacientes que convivem com o HIV e em mulheres que já tiveram a infecção pelo HPV de alto risco, né? Então, sempre tem que avaliar também. A colonoscopia não avalia canal anal. Isso é importante, é uma coisa muito importante. A pessoa acha que fez colonoscopia e que está tudo resolvido. A colonoscopia não avalia canal anal, avalia reto e intestino grosso. O canal anal a gente avalia em consultório médico com o exame proctológico. Esse exame é o toque retal e a passagem do anoscópio. A gente passa um aparelhinho ali no ânus para avaliar dentro do canal anal se tem hemorroidas, se tem fissura, se tem lesão de HPV, se tem alguma doença neoplásica. Então, só a colonoscopia às vezes não é suficiente para avaliar toda a questão proctológica. Então, pelo meu entendimento do que a senhora falou, o sexo anal é extremamente perigoso. Se feito com falta de proteção, sim. Eu acho que sexo tem que ser qualquer um, tem que ser feito com proteção. E eu acho que as pessoas hoje em dia, com essas medicações que previnem o HIV, as pessoas estão deixando de se proteger, de usar preservativos e tudo mais. Então, as infecções sexualmente transmissíveis da região anorretal, como gonorreia, clamídia, HPV, estão aumentando consideravelmente. Poxa vida. Por falta de proteção. O que é fissura anal e por que muita gente confunde com hemorroida? Fissura anal é uma lesão que acontece na mucosa da musculatura do canal anal, é tipo um corte na musculatura ali do canal anal. E é extremamente dolorosa, é causada por fezes ressecadas, esforço de evacuar, e quando com a passagem das fezes ressecadas faz um machucado ali na fissura. E como é uma região contaminada, ela não cicatriza facilmente. E ela confunde muito com a hemorroida porque ela sangra. Toda vez que o cocô passa ali, a fissura esgarça e machuca mais, ainda ela sangra e confunde com hemorroida por causa disso, pelo sangramento. Mas a hemorroida normalmente não é tão doloroso, a fissura é extremamente dolorosa, a pessoa tem muita dificuldade para ir no banheiro. A síndrome do intestino irritável é coisa da cabeça ou doença real? É doença real. É doença real e afeta muito a qualidade de vida dos pacientes. Ela não tem causa definida. A síndrome do intestino irritável, a gente faz um diagnóstico de exclusão. Então, faz todos os exames, avalia se
pode ser doença inflamatória intestinal, avalia intolerâncias alimentares, e quando esses exames vêm todos normais, a gente faz esse diagnóstico de exclusão de síndrome do intestino irritável. Está muito relacionado com a parte emocional do paciente. O cérebro, o intestino é o segundo cérebro, na verdade, né? E a pessoa tem muita dor abdominal, distensão, estufamento, a barriga fica parecendo de gestante, as minhas pacientes falam. Estufamento, tem paciente que tem diarreias, tem paciente que tem prisão de ventre, mas é uma doença real e tem tratamento, tem medicação para isso. A dieta também é bem importante, as pessoas têm que evitar coisas muito fermentativas, porque alimentos fermentativos pioram o estufamento e pioram os sintomas desses pacientes, mas é uma doença bastante real. Que tipo de testes a senhora faz quando a senhora se depara, constata que existe realmente uma doença dessa de intestino irritável? Então, normalmente eu peço as intolerâncias, pesquiso intolerâncias, né? Intolerância à lactose, intolerância a glúten. Eu pesquiso disbiose também, que é a alteração da microbiota intestinal. Sempre peço a colonoscopia também. Acho importante a gente excluir uma doença real de intestino, como doença de Crohn, por exemplo. E exames de atividade inflamatória, PCR, exames de sangue no geral. Então, quem tem essa doença, essa síndrome do intestino irritável, é bom fazer colonoscopia É bom fazer. uma vez por ano. Não, não precisa ser uma vez por ano. Um exame normal, a gente pode fazer entre 5 e 10 anos. Tá bom. E se surgir alguma coisa, 5 e 10 anos já não evolui muito rápido? Os pólipos intestinais que podem virar câncer ou ter alguma complicação, eles demoram, são lesões de crescimento muito lento, entendeu? Então, entre 5 anos pode aparecer um pólipo, mas o pólipo dificilmente vira câncer nesse tempo, Ah, entendi. entendeu? Quais hábitos sabotam silenciosamente a saúde do reto e do intestino? Sedentarismo, a falta de atividade física, uma dieta pobre em fibras, assim, a pessoa que só come pão e ultraprocessados e industrializados. Esses ultraprocessados são um veneno para o intestino. E mais, a falta de água, tão importante a hidratação adequada, tanto para o funcionamento do intestino, para a evacuação, pelo menos 2 a 3 litros de água por dia. Atividade física eu já falei, a dieta. O uso do papel higiênico é péssimo para a saúde ali do bumbum. O papel higiênico é extremamente irritativo, então quem tem hemorroida pode piorar a hemorroida, pode dar coceira ali no ânus. Então, sempre que possível, tem que lavar ou usar o lencinho umedecido. Não é só o que você come, e como e quando você evacua e revela se está tudo bem. Por favor, comente isso, doutora Samina. Então, pelas diretrizes hoje em dia, a evacuação é normal, a gente considera normal evacuação entre 3 vezes por dia até 3 vezes por semana. Nesse intervalo, a gente considera normal. Agora, uma pessoa que vai no banheiro 5, 6 vezes por dia, com fezes assim líquidas, com sangramento, ou uma pessoa que só consegue ir no banheiro uma vez a cada 10 dias, isso tem que ser investigado. Pode ser doença funcional do intestino, a constipação afeta muito, principalmente mulheres, essa dificuldade de evacuar. Então a gente sempre tem que investigar, assim, doenças ali da região da região perineal, são doenças que é comum em mulheres, por exemplo, retocele, que é uma fraqueza da parede entre a vagina e o reto. A mulher não consegue evacuar, que ela sente a vontade de ir no banheiro, só que não sai. Então, dificuldade de evacuação a gente sempre tem que investigar. Às vezes a alteração na musculatura esfincteriana, então tudo isso tem que ser investigado. Me diga uma coisa, o que as pessoas devem fazer? Porque a senhora falou que uma vez evacuar, uma vez cada 3 dias, a senhora considera isso É normal? considerado normal. É É considerado considerado uma normal. vez a cada 3 Uma vez a dias? cada 3 dias. A pessoa não precisa ir no banheiro todo santo dia para ser considerado normal. Até uma vez a cada 3 dias, nas diretrizes, nos critérios que a gente avalia de constipação, é considerado normal. E qual o risco do uso de laxantes? Laxante é péssimo. Ainda mais esses laxantes irritativos, tipo lactopurga, bisacodil, eles irritam muito a mucosa do intestino. E a pessoa acaba ficando dependente do uso de laxantes, não consegue ir no banheiro sem o uso de laxativos. Mas o que acontece muito também
É que as pessoas não querem mudar os hábitos de vida para ter um intestino saudável, entendeu? Às vezes a pessoa não quer fazer uma atividade física, não quer começar a tomar mais água, não muda para uma dieta mais saudável, com mais fruta, verduras e legumes. Então, às vezes, as pessoas ficam muito acomodadas e acham mais fácil tomar laxante do que mudar os hábitos de vida. Hemorroida é só em idosos ou jovens também sofrem em silêncio? Não, jovens também sofrem. As hemorroidas atingem 50% das pessoas podem ter hemorroidas em algum momento da vida. As hemorroidas, elas fazem parte da nossa anatomia. São as artérias e as veias que fazem a nutrição ali do canal anal. As pessoas que têm dificuldade para ir no banheiro, que são mais constipadas, que fazem mais esforço evacuatório, essas hemorroidas podem crescer e podem começar a incomodar. Algumas pessoas também têm uma predisposição genética para essas hemorroidas crescerem, entendeu? E daí o que que acontece? Quando ela cresce, ela sai para fora, começa a sangrar. Às vezes a pessoa vai no banheiro, tem que empurrar com o dedo para dentro a hemorroida depois da evacuação. E ela atinge pacientes jovens, pacientes idosos, independente da idade. E Tá tem, bom. tem que ser tratado, né? É importante. Hoje em dia a gente tem tratamentos minimamente invasivos. Em consultório a gente consegue colocar uma borrachinha na hemorroida que chama ligadura elástica, que evita uma cirurgia. As cirurgias hoje em dia tem a cirurgia da hemorroida sem corte, que a gente chama de desarterialização hemorroidária. A gente faz uns pontos, acha o vaso com ultrassom Doppler, acha o vasinho hemorroidário ali e dá ponto nele, não precisa de corte. E nas hemorroidas externas a gente usa o laser de CO2, que a recuperação é mais rápida, menor dor pós-operatória e uma cicatrização melhor. Então a gente tem muita tecnologia também que pode ser usada na proctologia. Muita gente tem medo do exame de toque. O que você diz para essas pessoas? Eu acho que a gente tem que desmistificar essa história do exame do toque. O exame proctológico, igual eu já falei aqui, que é a inspeção ali da região anorretal, o toque retal e a passagem do aparelhinho, que é o anoscópio, a anoscopia, faz parte de investigação de doenças para manter a saúde em dia, entendeu? A região anal faz parte do corpo, tem doenças graves que podem acometer a região que podem até levar o paciente a óbito, entendeu? Como no caso de câncer de reto e câncer de ânus. Então, a gente precisa desmistificar isso. Eu sempre brinco com meus pacientes, eles têm muito medo do exame físico. "Ah, doutora, vai doer?" Eu sempre brinco com eles, falo assim: "Você vai sobreviver." E eles para quebrar um pouco o gelo, sabe. Mas é um exame rápido, indolor, a gente faz com anestésico local, tanto toque retal quanto anoscopia, e são exames imprescindíveis. Eu acho que a gente tem que cuidar da saúde como um todo, e a saúde da região anorretal é importantíssima também. Tudo bem. Existe alguma ligação entre a saúde emocional e os problemas intestinais? Existem, como eu já falei aqui, o intestino é o segundo cérebro. Eles produzem inúmeros neurotransmissores que ajudam a gente a ter uma saúde emocional melhor. Então, quando a gente tem alterações, tanto tipo de depressão, que alteram esses neurotransmissores, também o intestino é um dos primeiros órgãos a sentir. Tem gente que, quando tem algum problema emocional, tranca o intestino. Tem gente que o intestino começa a ter diarreias horrorosas. É bem importante, acho que está muito interligado à saúde emocional e à saúde intestinal. O que mais atrasa o diagnóstico de doenças graves nessa área? A ignorância. A ignorância e o medo de ser examinado. Eu acho que isso a gente tem que sempre combater esse tabu aí de que no ânus ninguém pode ver e examinar, porque a gente não pode deixar para lá algum sintoma de sangramento, um sintoma grave, né. Vergonha mata. Medo de ir ao proctologista pode custar a sua vida. O que a senhora acha? Eu acho que super certo isso daí, a gente não tem que ter vergonha não. O ânus, o intestino, o reto, o ânus são, localizações que podem ter doenças muito graves, que podem, impactar muito na qualidade de vida. Por exemplo, um câncer de reto e demora para ser diagnosticado, câncer de reto próximo ali da borda do ânus, a pessoa acaba ficando com uma colostomia definitiva. Entendeu? Que impacta muito na qualidade de vida dela. Então eu acho que a vergonha e o receio de ser examinado pode custar muito caro, muito caro. Qual a frequência ideal para os exames preventivos do intestino? Vamos lá. Existem vários exames para a gente
não só do intestino, vamos falar do ânus também. Para quem já teve HPV, a gente faz o exame de citologia anal, que é indicado para quem já teve HPV e para quem faz o sexo anal, que é uma escovinha, que é igual o exame do colo do útero, a gente passa uma escovinha ali e manda para ver se tem HPV na região. Esse exame deve ser feito uma vez por ano, para quem pratica sexo anal, ou quem tem HIV ou alguma doença imunossupressora, tá? O exame de anoscopia, que é esse exame que a gente faz em consultório médico, que é o exame proctológico, que é o toque retal e a anoscopia, deve ser feito pelo menos uma vez por ano. E a colonoscopia, a partir dos 45 anos, e a gente faz uma vez entre 5 e 10 anos. Se em algum momento da colonoscopia aparece um pólipo, ou colite, ou alguma alteração, a gente diminui esse intervalo para cada 2 ou 3 anos, entendeu? Entendi. Que tipo de alimentação protege o intestino contra inflamações e tumores? Fibras, muita fibra, evitar ultraprocessados, industrializados, evitar os alimentos embutidos. Os embutidos são um veneno para o intestino. Evitar excesso de álcool, o tabagismo também é ruim. E o que protege mesmo é fibra, né? Comer bastante fibra, tomar bastante água, isso é bem importante. Quem tem histórico familiar de câncer de intestino precisa começar a prevenção antes? Normalmente, quem tem história familiar de câncer de intestino, a gente normalmente começa 10 anos antes do diagnóstico desse familiar. Então, por exemplo, se o pai teve câncer de intestino aos 40, a gente vai começar a fazer os exames aos 30 anos nessa pessoa, entendeu? Entendi. Se for se o câncer de intestino do familiar foi aos 70 anos, a gente já considera que foi uma doença, tipo, da idade, não é genética. Então a gente começa a partir dos 45, como na população geral. Então o fator genético é É relevante. importantíssimo, é bem relevante. Existem algumas doenças genéticas que acometem pacientes muito jovens. E tem câncer, o câncer de intestino aparece antes dos 30 anos. Então, a gente sempre tem que ficar de olho. A genética é muito importante. Então, quando um familiar teve câncer de intestino jovem, a gente começa o rastreio bem precoce. Qual o impacto do sedentarismo e do excesso de remédios na saúde intestinal? Eu acho assim, a atividade física melhora a saúde como um todo, né, não só a saúde intestinal. Tipo, você fazendo atividade física, então o peristaltismo melhora, o intestino funciona melhor, a microbiota fica mais saudável, que são as bactérias saudáveis do intestino. O excesso de remédios, ou de laxantes, ou de antibióticos, pode alterar toda essa microbiota saudável do intestino. E aí crescem as bactérias que não são boas, que a gente chama de disbiose. E a disbiose impacta muito a qualidade de vida dos pacientes, porque dá estufamento, dor abdominal, distensão, diarreia, que confunde bastante até com doença de Crohn, sabe? Entendi. Então eu acho que o excesso de remédios, independente dos remédios, ou laxativos ou antibióticos, isso daí pode alterar a microbiota de forma bem considerável. Bem, E o que protege, acho importante falar também que para a gente manter uma microbiota saudável é a atividade física, é a alimentação saudável e o que eu acho bem importante também são 2 dicas, é o kefir e a kombucha, que tem lactobacilos bons para o intestino, então é bem interessante colocar na dieta, acrescentar na dieta o kefir e a kombucha. se você pudesse dar um recado direto para quem está adiando o cuidado com essa área, qual seria esse recado? Eu acho que qualquer sinal de alteração na região anorretal, ou dor, ou sangramento, ou desconforto, ou secreção, ou muco, isso daí tem que ser investigado. Não tem que ter vergonha. As doenças proctológicas podem se tornar doenças graves, com um impacto importante na qualidade de vida das pessoas. Então, acho que ao mínimo sinal de alguma alteração ali, sempre precisa ser investigado e o exame físico é fundamental. Agora eu abro um espaço para suas considerações finais, algum comentário, alguma coisa que eventualmente a gente tenha deixado para trás aí, que a senhora queira ressaltar, fica completamente à vontade. Eu acho que é interessante a gente falar que as tecnologias avançaram muito na área da proctologia também. Antigamente, as cirurgias, por exemplo, para hemorroida, para fissura, para fístulas anais,
Eram cirurgias muito dolorosas, com pós-operatório extremamente difícil e prolongado. E hoje em dia a gente tem tecnologias como laser de CO2, laser de diodo, que melhorou muito esse desconforto pós-operatório, a cicatrização é acelerada. Então, se a pessoa tem muito medo, por exemplo, tem uma doença hemorroidária, tem já um diagnóstico, tem muito medo da cirurgia, é interessante as pessoas saberem que hoje em dia a gente tem muita tecnologia que melhorou muito assim, esse pós-operatório, e a gente usa laser também em consultório para cicatrização de pós-operatório. Então, não sofra, não precisa sofrer mais com hemorroidas, a tecnologia está aí para ajudar a gente, e a utilização do laser hoje em dia está crescendo cada dia mais para dar de volta a qualidade de vida para essas pessoas. Muito bem. Escuta, como as pessoas podem lhe encontrar? Porque tem muita gente que vai ver esse nosso podcast e talvez queira lhe encontrar, lhe perguntar alguma coisa, marcar uma consulta, enfim. Eu tenho um canal aqui no YouTube também, é a doutora Sabrina Procto. Tem o meu Instagram, que é @doutora Sabrina Werneck, e meu site www.doutorasabrinavernec.com.br. Nesses 3 canais tem o contato do WhatsApp da minha secretária, endereço do consultório e tudo mais. E eu também, em todos esses lugares, eu faço vídeo explicando das doenças, falando dos tratamentos, e para tentar deixar a proctologia sem tabu, para as pessoas não terem medo de serem examinadas, e acho que informação é tudo, né. Ok. Doutora Sabrina, eu agradeço muito pelas brilhantes respostas. Realmente foi ótimo tê-la aqui comigo. A senhora aclarou muita coisa, muitos tabus sobre as hemorroidas. Isso é um alerta para as pessoas, que as pessoas devem. Agora elas têm informação. A questão agora é simplesmente agir, Agir, é isso aí. porque informação já tem. Agradeço muito ao senhor pelo convite, foi ótimo, adorei estar aqui. E é isso aí, acho que informação é tudo e a gente tem que prevenir. Acho que na saúde em geral, a gente tem que prevenir. Não adianta a gente querer resolver um problema quando o negócio já está desandado. A gente tem que prevenir doenças, prevenir câncer, para ter uma saúde bacana, assim, e viver bem. É difícil convencer as pessoas da necessidade que elas têm de ir ao médico. Então as pessoas deixam para ir ao médico quando estão doentes. E aí Isso. pode ser tarde. Aí pode ser tarde, é isso aí. Tarde demais. Então tá bom. Ok, foi uma honra tê-la aqui comigo no podcast do Doenças Silenciosas. Muito obrigado. Muita gratidão. Muito obrigada, seu Carlos. Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradeço muito as pessoas que me acompanham. O objetivo é elucidar as pessoas. Cabe aqui lembrar que esse é um trabalho gratuito, que não tem monetização. O objetivo é ajudar as pessoas a se conscientizarem. Você vai ficar com preguiça de assistir um episódio por dia? Azar seu, você vai ficar desinformado. Então pode ficar doente e ser tarde demais. Nós já estamos agora acho que no 17º episódio, abordando quase todas as especialidades. Eu te espero. Não ignore o Doenças Silenciosas. É sua saúde que está em jogo. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até uma próxima.